Oi gente, aqui é a Nath e de óculos novo, de óculos de grau novo. Vocês viram aí nos 2 últimos vlogs que eu falei desse óculos. E agora estamos aqui, gente, depois de 4 anos sendo míope, sofrendo errores. Agora eu enxergo o mundo, eu enxergo o professor, o quadro, eu enxergo o Brasil. Deus é top. Primeira disciplina, redação jornalística, e assim, gente, ela foi meu primeiro contato de verdade com o jornalismo em si. Então nós aprendemos o que é o jornalismo, isso é a essência inicial, o que é notícia, o que é pauta, as várias maneiras de apresentar uma pauta, o que é gancho, o que é furo, o que é título, o que é subtítulo e os jargões jornalísticos, que com certeza, assim, foram as aulas mais divertidas pra mim, com certeza. O que nós produzimos foi uma pauta factual que foi dada a outro colega para ele executar e eu executei a pauta de outro colega. Uma notícia dessa pauta factual, olha o desafio, pauta assim mesmo real. E por fim uma prova teórica onde a professora testou gancho, título da gente. A pauta que foi sorteada para mim e para minha colega, ela caiu, era uma informação falsa. Nós apuramos a pauta da professora, entrevistamos ela, gente. Segundo período eu entrevistei minha professora de tipo 50 anos de jornalismo, né, que ela é repórter. E nós conseguimos lá escrever um texto, porém esquecemos de colocar o título e o subtítulo. Olha que mico, gente, não cometam esse deslize. E assim, gente, foi uma disciplina maravilhosa, foi o meu primeiro contato com a escrita, com o processo de apuração em si, foi muito bom. Segunda disciplina foi teoria da imagem e nela a gente basicamente leu alguns textos de introdução à fotografia, introdução a cinema, enquadramentos, planos, cores primárias, cores primárias, acho que é cores secundárias que a gente fala, enfim. O professor apresentava alguns curtas-metragens na sala de aula que ele mesmo analisava e ensinava a gente a analisar ao mesmo tempo. Nós analisamos o filme Psicose e foi através dessa análise que eu descobri a diferença entre cinema moderno e cinema clássico. Muito bacana. Não foi assim das minhas preferidas, mas eu gostei do conteúdo. Eu só não gostei da metodologia do professor. E isso acontece com todo mundo, na escola, na vida, né? Vai de cada aluno. Porém, eu conheci o filme Psicose. Deus, obrigada, professor. Terceira disciplina que mora no fundo do meu coração, inesquecível, é teorias do jornalismo. E, gente, ela é uma matéria, assim, super teórica. Desconfie se você não ler muito. Então, nós aprendemos a teoria do espelho, a teoria do gatekeeper, a teoria da ação política, newsmaking, relação com as fontes, o que é pseudo-evento, o que é pseudo-ambiente, jornalismo digital, vimos se o jornalismo impresso vai ter fim. Enfim, foram artigos científicos muito enriquecedores e aulas maravilhosas. Eu amei a minha professora, as discussões. E, por fim, tivemos um seminário onde nós apresentamos um artigo que trazia alguma teoria, que se utilizava de alguma teoria estudada em sala. Então, foi muito boa. Eu amo teorias de jornalismo, gente. Mais do que teorias da comunicação. #sorry. Quarta disciplina é metodologia de pesquisa em comunicação, que complementa a que eu acabei de falar. Nós vimos primeiramente o que é a comunicação, o que constitui o campo de estudo da comunicação, método quantitativo, método qualitativo, os tipos de conhecimento, uma aula maravilhosa, o que é TCC, o que é o mestrado, o que é o doutorado, que a gente faz em cada um deles. Então foi uma disciplina bem extensa. O que nós produzimos foi um paper, que é como se fosse um artigo científico, só que menor, comprimido. E eu e a minha colega, nós estudamos nesse paper o uso do Twitter nas campanhas presidenciais de 2018 pelo Jornal Nacional. Então, o uso do Twitter pelo Jornal Nacional. E foi bem bacana, bem interessante. Com certeza, todo esse conhecimento da metodologia de pesquisa vai servir lá para o meu TCC. O azul caneta, a caneta azul tá marcada com minha letra. Quinta disciplina, gente. A quinta é a quarta, meu Deus. Deixa eu ver. Quinta disciplina, lógica e retórica, gente. E ela foi como uma continuação de filosofia que eu tive no meu primeiro período. Eu vou deixar aqui no card. E assim,
Então nós aprendemos o que é a retórica, o que é a lógica, o que é argumento, o que é silogismo, as falácias, o método dedutivo, o método indutivo. A professora passou várias questões pra gente com base nisso na nossa prova teórica. Nós lemos alguns textos que relacionavam o jornalismo com a retórica, o que me fez entender que definitivamente o jornalismo é um discurso e o quanto que as falácias estão presentes no nosso cotidiano, nos argumentos das pessoas. Então, na hora de ouvir as fontes, é muito bacana isso, entender isso. Então, estudem as falácias, é bem bacana. Nós também produzimos um artigo científico completo, com objeto, com metodologia, referencial teórico. Então eu entendi o que é discurso e pus muito mais em prática a metodologia. Calma, não desiste de mim. Sexta e última disciplina é Comunicação e Realidade Brasileira, que foi como uma continuação de antropologia que eu tive lá no meu primeiro período. Não se esquece de ver o vídeo aqui no card. E foi a mesma professora, e nós primeiramente tivemos uma grande introdução à sociologia, Max Weber, Karl Marx e o terceiro, Porquinho, da sociologia, que eu tô esquecida agora. Nós lemos um livro chamado O que faz o Brasil, para não mais ver a cultura como um todo, mas focar na cultura brasileira e o que compõe ela, coisas boas e coisas ruins. Então o racismo, o machismo, o futebol, o carnaval, tudo isso é aos olhos de um antropólogo bem famoso que eu esqueci o nome agora. Mas o livro se chama O que faz o Brasil e vale muito a pena ler. Acho que é uma leitura obrigatória para qualquer estudante de jornalismo. Também nós assistimos o filme Abril Despedaçado, que a professora foi aprofundando mais essa questão da cultura, dos laços familiares, desse sertão nordestino, porque a história do filme se passa no sertão nordestino, e essas culturas, essas tradições familiares que vão passando de geração em geração. Assistam o filme, é o meu filme preferido, gente, sério, não é de Hollywood. O meu filme preferido é do Brasil, com muito orgulho. Nós apresentamos um seminário que a professora selecionou capítulos de livros que tinham a ver, com estudo, que estudavam a cultura brasileira, e cada grupo apresentou um seminário com base nesses capítulos. Teve alguns alunos que trouxeram até relatos de racismo, outras trouxeram relatos de machismo, então foi muito bom. Então, a professora, antes de tudo, trouxe pra gente o que constitui a cultura brasileira e fazia muitas pontes, a gente discutiu muito em sala de aula sobre a campanha presidencial de 2018, que foi bem na época da disciplina. Então nós tivemos debates bem produtivos, bem hipnotizantes mesmo. Eu ficava ansiosa por a aula dela, porque foi a mesma professora de antropologia, eu te amo, professora. E nós produzimos um texto falando sobre o jeitinho brasileiro, dando um exemplo de como o jeitinho brasileiro poderia acontecer, essa questão da microcorrupção, a macrocorrupção, que também é uma característica, infelizmente, muito forte da cultura brasileira. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Curte o vídeo e se inscreve no canal porque vai me ajudar muito. Tchau, muito obrigada!